Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1077. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Sport Recife e Criciúma pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport Recife como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Criciúma como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Segundo jogo Romênia e Israel pela eliminatórias Eurocopa Grupo I. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Romênia como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Israel como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Terceiro jogo Lituânia e Sérvia pela eliminatórias Eurocopa Grupo G. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Lituânia como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Sérvia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quarto jogo Ponte Preta e Sampaio Correia pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sampaio Correia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Quinto jogo Amazonas e Paysandu pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Amazonas como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Paysandu como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sexto jogo Brusque e São Bernardo pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Brusque como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o São Bernardo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Sétimo jogo Macedônia do Norte e Itália pela eliminatórias Eurocopa Grupo C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Macedônia do Norte como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Itália como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Botafogo de Ribeirão Preto como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nono jogo Finlândia e Dinamarca pela eliminatórias Eurocopa Grupo H. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Finlândia como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Já o Dinamarca como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. Décimo jogo Irlanda e Holanda pela eliminatórias Eurocopa Grupo B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Irlanda como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Holanda como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 11º jogo Atlético Goianense e Juventude pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Juventude como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo Operário e São José pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o São José como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo CRB e Vitória pela Série B.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Vitória como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo Volta Redonda e Botafogo da Paraíba pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo da Paraíba como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.